Então, na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo na parte de operação de furação, onde a gente vai estar falando uma aula especial, certo? A aula 9.1, sobre as seleções de brocas, certo? Então, a gente vai entender um pouco aí de como é feita essa seleção das brocas mais usuais no mercado, né? Diferença de brocas, tipos de broca, rotação correta, causa problema em soluções de furação, e como furar metal e como furar concreto, né? Que muitos alunos não sabem utilizar a furadeira, né? Não é simplesmente o processo de você ir lá e furar. Existe uma técnica por trás que garante a segurança e também a qualidade de vida útil dos componentes. Então, aí a bibliografia, que as bibliografias principais, basicamente os catálogos, né? E aí vamos entrar na parte de diferença entre brocas, né? Então, vamos falar um pouco sobre as brocas que são existentes no mercado, certo? E o que é cada uma para cada uma, né? Lembrando que, na aula passada de operação de furação, a gente já falou os aspectos mais teóricos das brocas, quanto à angulação, a fiação, o tipo de funcionamento das brocas, né? De como fazer o procedimento de furação, escalonada, a partir do tamanho do furo, né? Entre outros fatores. Mas vamos lá, então, você tem a broca de madeira, certo? Que ela tem essa disposição aqui na ponta, tá vendo? Ó? Onde ela vai ser mais aguda aqui, ó. Justamente um ângulo entre 60 graus, por aí, não sei dizer, né? Mas um ângulo mais agudo, certo? É utilizada somente em madeira, certo? Se você colocar isso aqui para aço, ela não vai furar, né? Ela pode até furar pelo esforço, mas ela logo vai cegar, vamos dizer assim. Fabricada em aço carbônico, propicia maior resistência ao calor, gerado pelo atrito com a madeira e suas resinas. A ponta central serve como guia do furo, não deixando o ponto inicial escapar durante a perfuração. As outras duas pontas servem para perfurar. Essa broca é utilizada em todo tipo de madeira, dura, macia, contraplacados, compensados, fórmicas, aglomeradas, etc. Certo? Então, agora você tem aqui a broca de concreto. Então, veja bem aqui que você tem já um formato de ponta diferente do formato de ponta da broca de madeira, onde você tem um ângulo mais próximo de 180, tá vendo? Um ângulo mais aberto. Pode ser utilizado em concreto, alvenaria, mármore, dependendo da especificação da viga. Então, você já não usa mais aço carbônico. Aqui você já vai estar utilizando viga, né, que é uma cerâmica, que poderá ser mais ou menos dura, afiada ou não. Sempre utilizada em materiais mais resistentes. Não servem para furar metais ou madeira, certo? Pode e deve ser usada de modo martelete. Isso aqui, dentro da sua furadeira, você vai ter dois modos, né? O modo de rotação e o modo martelete. Então, você vai utilizar no modo martelete, tá vendo? Ó? Sua ponta tem a forma de uma flecha, sendo mais larga que o corpo da broca, evitando que o pó gerado pela perfuração trave a broca dentro do furo, certo? É capaz de furar em instantes qualquer aparelho. E aqui você tem uma broca de metal, ó. Então ela já tem uma disposição diferente dessa broca, onde ela é mais aguda, tá vendo? Ó? Mas não tanto quanto a broca de madeira, pessoal. Utilizada para perfurar metais, são brocas helicoidais com hastes cilíndricas e pode ter corte à direita e à esquerda. Dependendo do material a ser perfurado, poderá ter uma maior cobertura que proporcionará maior resistência. Essa cobertura pode ser de titânio, por exemplo. Então, ela pode ser de aço rápido, certo? Que é o HSS, Speed, Hard, Steel, certo? E ela pode ser também com a cobertura de titânio, a depender do tipo de material que você vai furar, né? Justamente o material de maior dureza, você vai ter que ter uma cobertura de titânio, certo? Então, esse HSS é Hard, Speed, Steel, certo? Que significa aço rápido. E aí você tem essa broca, SDS Plus, SDS Max, né, que é broca para concreto, certo? Recomendada para uso profissional na perfuração de concreto, granito, mármore, basalto, tijolo, material de alvenaria em geral. Muito semelhante às brocas de concreto simples, né, viga, no entanto, dispõe de um sistema de encaixe especial que previne eventuais deslizes durante a perfuração, que é muito comum nas brocas fixadas por meio de mandril, né? Então, ela já vem com esse tipo diferenciado. Mas veja que ela é muito parecida com as brocas de
concreto usuais, mais simples, que a gente já falou anteriormente. Aqui nós temos a broca serpentina, vê só. Então, olha o ângulo dela. Já é bem maior, tá vendo? Então, como a gente já sabe, ela vai ser utilizada para materiais mais dúcteis, né? Ó, apropriada para todas as madeiras duras e macias, além de madeira úmida, proporcionando a perfuração com acabamento elevado e excelente escoamento de cavaco. Com a sua geometria espiral, sua perfuração tem um avanço rápido. Olha só, tá vendo? Ela já é utilizada para madeira. Ela é bem parecido, né, do ponto de vista da ponta, com a broca de madeira que já foi anteriormente falado. Certo? Broca chata. Ó. Então, vocês também vê que ela é bastante aguda. Logo, ela vai ser utilizada para furar o quê? Para furar madeira, aglomerados e fibras. Sua ponta piloto, geralmente equipada com uma rosca, evita deslizamento e proporciona uma tração maior, o que produz uma perfuração mais rápida. São usados em situações que não exigem fino acabamento. Indicada para perfuração onde o material é muito grosso, de forma que esta é a única broca com capacidade de perfuração acima de 20 centímetros, pessoal. Certo? Também nós temos a chamada serra-copo. Serve para fazer furo de grandes diâmetros. Ó. Existem vários tipos de serra-copo, para madeira, metal, plástico, alumínio, alvenaria, cerâmica, porcelanato, etc. Então, ela é basicamente uma broca com esse dispositivo aqui, certo? Em forma de serra, que vai fazer a furação também, né? Então, ele gira juntamente com a broca no mandril, onde a broca, ela dá como é que eu posso dizer? Dá a posição, posiciona, e a serra-copo faz esse serramento, essa furação, né? Então, é importante, por exemplo, quando você vai furar concreto, ou mesmo aço, certo? No qual as pontas são mais obtusas, né? São mais rasas, vamos dizer assim, mais próximos de 180, é necessário que você utilize um punção de centro para você imprimir, indentar a posição onde você vai fazer o furo. Por quê? Porque se você não tiver essa indentação, está sujeito a broca ficar sambando e você errar a região de furo, né? Então, é preciso que você utilize um punção de centro para você centrar, né? Um punção, quer dizer, um punção para você centrar e indentar a região onde a ponta da broca vai guiar, certo? Então, isso aí é um procedimento que vocês têm que usar na hora da furação. E aí você tem os tipos de broca, ó, certo? Aço rápido. Essa aqui, ó, você tem com aquela cobertura, né, aquele recobrimento de titânio, né? A gente já falou porque ela está sendo recoberta só na ponta e não ela toda, né? Certo? Aqui você tem broca de aço rápido também, extra longa, né? Aqui uma broca de centrar para torno, broca para concreto, aquela broca para madeira, ó, pessoal, broca 3 pontas para mourão, e essa é uma broca multimaterial. Olha só que a engenharia já proporcionou, né? Então, a partir dessa broca aqui, você pode utilizar para furar diferentes tipos de materiais. Aqui você tem a serra-copo, certo? Então, você tem o dispositivo aqui de mandril, ó, o suporte da serra-copo, onde você vai colocar esse copo metálico aqui, certo? E fazer furos maiores. Aqui é uma coisa interessante. Você vai utilizar insertos. Por quê? Porque esses insertos aqui são de altas durezas. Então, ele é utilizado para fazer a furação de materiais de durezas maiores. Então, você coloca esse inserto apenas na ponta da sua broca, onde ele vai ser só responsável pela ferramenta de corte, né? Pela própria leste de corte em si. Certo? Então, também é bastante utilizado. E esses insertos aqui, eles podem ter refrigeração ou não, como a gente vai ver mais na frente. Então, aqui nós temos uma DTM, ó, uma broca DTM, TDM, quer dizer, uma broca TDM, certo? E aqui você tem a ponta dela. Então, você encaixa essa ponta da broca aqui, ó, certo? Então, você tem insertos aqui também, ó, certo? A broca espada, essa tipo canhão, tá vendo, ó? E a helicoidal, com as pontas, os insertos de aço rápido aqui, ou aço com cobertura de titânio, né? Ó, TIN, nitreto de titânio.
certo? Aí pronto, aqui você tem a broca multimaterial sem refrigeração e com canais de refrigeração, tá vendo? Você pode ter isso aí. E você tem essa top drill, né, que é para materiais não ferrosos, onde ela é uma broca canhão com canais de refrigeração, pessoal. Ok? Então, esses aí são os principais tipos de broca e você vai comprar como, né? Então, você vai comprar a partir do tamanho que você quer. Ó. Por exemplo, aqui vai de 1,5 a 20 milímetros, né? Então, você vai escolher. E esse 3 vezes D é justamente o tamanho, né? O tamanho da ação. Então, é 3 vezes o diâmetro, vamos dizer assim. Certo? 8 vezes o diâmetro e por aí vai. É assim que você seleciona o seu material, a sua broca, né? Ou ela pode vir já com o tamanho do comprimento, né? Ela pode vir com comprimento total, com o comprimento helicoidal, né? O comprimento de guia, certo? E com o diâmetro. Certo? Geralmente a gente seleciona o diâmetro e o tamanho. Ele já vem especificado e qualquer catálogo e material de construção você consegue aquisitar a broca a partir do tamanho e do diâmetro que você quer usar, né? Como é a rotação correta que a gente tem que usar para determinado tipo de material? Então, determinado tipo de material tem que ter uma determinada velocidade de corte, certo? Onde a gente vai determinar a rotação da nossa furadeira a partir da velocidade de corte. Por exemplo, se eu estou utilizando aço inox de 8 a 15 metros por minuto, então eu vou botar 15 vezes 1.000 dividido pelo tamanho da broca, vamos dizer 4 milímetros, né? Vou ter que transformar isso para metro, vezes 3,14, certo? Então, a partir daqui, eu vou ter a minha rotação que eu vou colocar na furadeira, certo? Que eu vou colocar na máquina, para ter a rotação correta para o determinado tipo de material a ser perfurado. E aí nós temos algumas causas e problemas, soluções de furação, né? Então, eu trago aqui mais para que vocês, na hora da prática, né, caso haver esse tipo de problema, você ter aqui como base para poder entender, né? Onde aqui, ó, a gente diz o tipo do problema, por exemplo, vou apenas pegar um aspecto desse, né? Lascamento do canto da aresta de corte. Qual é o problema? Matéria-prima da broca correta. A origem do problema. Utilizar a broca correta para o material a ser furado. Então, isso aqui é um norte para vocês na hora do trabalho, né? Caso haver esse tipo de não conformidade, vocês saberem diagnosticar e resolver, solucionar o problema. Certo? Desgaste excessivo, desgaste de lascamento, esmagamento da aresta de corte, e aqui você tem a tabela, né? Onde está bastante elucidado aqui para vocês, né? Caso vocês precisarem, vocês têm acesso à videoaula, vocês pausam, né? Dão uma olhada para procurar direitinho. Certo? E aí, pronto. Aqui já é a operação de furar o metal, né? Então, o primeiro ponto aqui, né? Ó, você vê que ele está utilizando aqui um punção para puncionar o local que se pretende perfurar antes de iniciar o trabalho. Pode ser uma boa dica para quem busca segurança. Afinal, esta é uma maneira de impedir o deslize na broca no começo da furação. Então, é importantíssimo que você utilize esse sistema aqui, certo? Você indente, você faça uma indentação no local onde você quer furar, para que você evite o deslizamento da broca, certo? No começo da furação. Então, você faz dessa maneira. Você utiliza uma punção com o martelo e faz aqui uma indentação. Logo após, alguns cuidados durante a operação são fundamentais para assegurar a durabilidade das peças, como o uso de fluido de corte, para amenizar o calor excessivo e evitar o desgaste rápido da ponta da broca, né? Então, se você tiver acesso a um fluido de corte, né, é interessante, por quê? Porque você vai diminuir essa temperatura devido ao atrito causado pela usinagem. O trabalho gradual, em uma de suas etapas, também pode ser uma boa opção, sobretudo para quem precisa fazer furos em diâmetros maiores. Ó, por exemplo, a gente já falou sobre isso. Para fazer um furo de 10 milímetros, comece utilizando uma broca menor de 5, certo? Passando por uma um pouco maior, vamos dizer 8, para depois chegar a 10. Certo? Assim você evita que você tenha um furo mal feito, ou mesmo um deslizamento da broca, né? Então, o que você tem que fazer? Vai com punção, certo? Depois vem com a de 5, com a de 8 e fecha com a de 10.
certo? E aqui, ó, controlar o tempo de perfuração é essencial nas operações com aço, já que se trata de um trabalho que requer baixa rotação e grande força de avanço. Dica, né? Limite a utilização da furadeira a um período de 10 a 20 segundos. E espere a broca esfriar antes de continuar a perfuração. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a temperatura da broca, né, maior temperatura, vai garantir uma maior ductilidade, né? Ou seja, uma maior facilidade de deformação plástica. Certo? E aí você entra dentro da ciência do material, que não é o caso, a gente falar aqui, né? Que é a parte de deformação a quente e deformação a frio. Quando a gente utiliza o concreto, né? Então, importante aqui, ó. Antes de iniciar a operação, vale entender que é a ponta da peça que realiza a perfuração, conforme a gente já conversou. Por isso, ela é fabricada de carboneto de tungstênio, né? Ou viga. Um metal de alta dureza capaz de suportar altas temperaturas. Já os canais de broca atua removendo o pó dentro do furo, né? Então, você tem esses canais, onde está essa setinha, e nesse ponto aqui é os guias, né? Onde você utiliza para guiar o seu furo. Funcione o local que se pretende perfurar antes de iniciar a operação para impedir o deslizamento da broca, assim garantir a sua segurança. Então, a gente já falou sobre isso. Olha que coisa interessante. Nunca utilize água para limpar o furo durante a operação, pois este processo pode danificar a ponta da peça e prejudicar o seu desempenho. Muita gente joga água, certo? Isso não deve ser feito. Certo? E outra coisa que vocês têm que saber, uma boa dica para retirar o excesso de pó é movimentar a broca dentro para fora do furo ainda em operação. Então, também é importante que você, quando for tirar a broca, continue acionando a sua furadeira, certo? Porque isso facilita a saída do pó, certo? Do concreto. Então, é importante que você faça esse movimento aqui. Certo? Então, são algumas dicas que, às vezes, o pessoal passa batido. Tenha o comprimento dos canais de broca como limite para a profundidade do furo. Desta forma, você garante a sua segurança e não corre o risco de perder a peça quando ela venha a quebrar dentro do furo, certo? E aqui, ó, utilize sempre a função martelo em sua furadeira. Para concreto, a gente utiliza martelete, certo? Isso está lá na sua furadeira. Falando em furadeira, nós temos aqui, ó, a furadeira manual, vê, ó, certo? Que é a mais comum, onde você não tem a função martelete, nesse caso aqui. Já essa função aqui, você tem a função impacto, né? Que ele chama aqui, ó. Então, você vai ter duas funções, a função rotação e a função impacto, que é o martelete, a função martelete. Ou, propriamente, você vai ter um martelete perfurador, né? Onde você vai ter aqui uma furadeira de maior torque, né, durante a perfuração. Certo? Aqui você tem um martelo perfurador, rompedor, certo? É outro tipo de furadeira, certo? O martelo rompedor. Tudo isso aqui são diferentes tipos de furadeira que eu estou trazendo aqui, para vocês conhecerem, né? Então, aqui você tem a opção, né, de impacto, rotação, e é isso que eu estava querendo falar para vocês nesse momento, certo? Explicando aí a seleção de brocas, né? E vocês conhecendo as principais furadeiras manuais. Trouxe só manual pelo fato a gente está trabalhando com ajustagem mecânica, né? Mas existem outras furadeiras industriais, que geralmente é trazida a estudo quando a gente fala dos processos de usinagem.